Vamos seguindo. Mudamos de capítulo, tá? Destrua as defesas do inimigo. Como é que chama essa defesa aqui mesmo, gente? Tá muito na moda. As aberturas, elas passam um período meio que na moda, assim, né? Por exemplo, o Mundial teve muita Rui Lopes. Eu já tenho aluno pedindo para ensinar Rui Lopes de brancas e pretas, mesmo não sendo o repertório deles. Já tem pedido de videoaula, de curso, videoaula personalizada, né, só sobre a Rui Lopes, videoaula temática, né, uma série falando sobre os vários sistemas, as várias possibilidades, as variantes dentro da Rui Lopes. Por quê? Porque teve o Mundial agora. Eu, quando comecei a jogar xadrez, estava muito na moda a Índia do Rei, por causa do Kasparov e tal, né? E a Índia do Rei tinha sido alavancada lá atrás. Lá no Zurique 53 tem muita Índia do Rei, né? Ali em 1950 tinha muita Índia do Rei. Depois o Fischer chegou a jogar bastante na Índia do Rei e essa abertura aqui. É uma defesa, né? Pelas características pretas. Ó, o Tarcísio está achando que é uma Índia da Dama. Como é que chama essa, gente? Eu jogo isso com D6, a Índia do Rei. Mas quando joga D5, eu jogo Bispo G7 e depois D6 e Roque. Aí isso é Índia do Rei. Índia da Dama é quando tem um B6. O Crema está dizendo que é o gambito da dama. O gambito, de fato, ensaiou um gambito da dama, né? Quando tem essa estrutura de D4, C4, D5. Mas nesta sequência que foi feita, nós temos um nome específico. O Tarcísio está achando que é inglês. Não. É defesa. Defesa é o nome de um jogador. Com essa posição, o Crema está dizendo que tem um livro dessa posição. Ah, tá, o Espírito da Abertura. Legal. É que o Espírito da Abertura tem essa defesa aí, claro. Uhum. Pois é, ó, sinal que não fez o dever de casa, tá vendo? Ainda falou justo pro autor, né? Ah, meu Deus. É a Grunfeld, gente. Então, ó, quando eu jogo com o Bispo G7, E4, D6, então, e depois roca, essa configuração aqui dá num complexo de defesas, né? Mas é uma Índia do Rei. Aí se eu jogar com C5, da Índia do Rei parte com a Benoni. Se jogar C5, D5, B5, tem gambito Benco, mas parte de uma estrutura comum, né? De Índia do Rei. Agora, quando joga D5, que está muito na moda, é a Grunfeld. Então toma de cavalo. Então você dá o centro, mas depois, que isso é a característica das aberturas das defesas hipermodernas. Você dá o centro para o adversário. A partida anterior, né, que fez aqueles fianquetos, as pretas ficaram com o centro de peões. E depois o branco vai quebrando, né? C4 ali. Então aqui a ideia é fazer quebras posteriormente. Basicamente aqui C5, né? C5, cavalo C6. E C5 tomando, fica um finalzinho de 2 contra 1. Ah lá, C5, que eu falei para vocês, ó. Mais pressão. Torre B3. Então essa aí é a partida do Mikhalevski. Aí o E5. Então o branco tende a ficar com o centro e as pretas tendem a fazer a quebra. Ó. C5 que foi feito, o E6, o F6, tudo leva a tentar quebrar a posição. Olha esse lance aqui fino, ó. Tomou, bispo, torre 7. Então, deixa eu ajeitar aqui que já já nós vamos passar
para o modo training. Tá faltando alguma coisa aqui ainda, né? Assim, é difícil a gente ver um ataque aqui, porque tá faltando peça para poder chegar. Nós temos uma situação meio caótica aqui das pretas, né? Estruturas estranhas aqui e tal. E a gente já sabe onde nós vamos atacar, né? Onde será que o cara tem fraqueza? O branco já sacou que é coluna G, por exemplo. Já passou visto na ala do rei, e é onde está o roque ali. Então vamos lá, vou passar agora para o modo training. Ele fez bispo B2, rei H8. E agora, ó, já rocou, né? Tirou o rei do centro e a torre com possibilidade de ir para a do rei. Torre toma. Então, o que nós vamos tentar fazer? Tentar explorar a ala do rei, que está com um monte de possibilidade de peça branca chegar e que já tem fraqueza, né? E as peças das pretas estão mais ainda precisando sair para o jogo. A dama está na casa inicial, o bispo C8, a torre de A8. Aí, ó, um lance interessante, porque nessa hora o bispo está muito forte e a torre está muito inativa. Então, o sacrifício de qualidade, hoje nem se fala mais em torre valendo 5 pontos. Quanto é, gente, aqui? Ah, o Tarcísio está perguntando aqui, ó, estou fazendo uma pergunta super interessante, que já me perguntaram, inclusive, em cursos e em aulas também individuais. Se o estudo de finais hoje começa na abertura. Impressionante, Tarcísio, como o estudo hoje de abertura já está muito avançado. E o inverso também, né? Você estuda, por exemplo, você estuda uma abertura, que às vezes já troca ali algumas peças, já sabe fazer no meio jogo para cair em determinado final. E tem muitos finais, por exemplo, que vêm de determinadas aberturas. Então a gente, às vezes, estuda padrões já de finais, olha, esse final vem de determinada abertura. Então tem uma correlação, porque antes a gente estudava a abertura para chegar no meio jogo, né? Hoje não, você estuda a abertura para ir mais além. Então esses jogadores fortões, eles já ficam vendo se aquela abertura que ele está jogando, se o final é sustentável ou não. Então você já tem como vincular as coisas hoje. Então, quanto vale uma torre, gente, nos dias atuais? Quando eu comecei a jogar xadrez, lá no xadrez básico, estava dizendo que eram 5 pontos. Quando a gente pega os livros hoje, os comentários, não falam em 5 mais. Para a teoria moderna, quanto está valendo a torre, gente? O Tarcísio quer 4,99. Aí eu arredondo. Eu arredondo para 5, Tarcísio. Não vale esse não. É um fanfarrão esse moço. O Diego está dizendo que é do xadrez antigo ainda. Então está valendo 5, né, Diego? Mas impressionante como hoje tem sacrifício de qualidade, né? Torre sacrificando por bispo, por cavalo. Especialmente em fase de abertura de meio jogo, que as torres precisam de espaço, né, para elas trabalharem. Então, você tem essa dificuldade acessar com as torres as linhas abertas. Então, hoje tem muito bispo valendo o mesmo tanto que torre ou mais que torre em algumas posições. Discute hoje, o Diego está dizendo que está desatualizado. Fala-se muito hoje em a torre valer 4,5. Então, boa parte dos comentaristas, dos livros modernos, já falam uma torre valendo 4,5 e não 5. Né? Eu, quando comecei a jogar xadrez, falava que a dama poderia valer 10 pontos e tal, né? Mas hoje é 9. Dificilmente uma dama vale 10, né? Porque 10 seriam as duas torres. E quase sempre as duas torres são melhores que a dama.
Então a dama está mais para 10. Não, está menos para 10 e mais para 9. E a torre hoje está mais para 4,5 e menos para 5, tá? Então está dando a torre aí, né, para exatamente fechar linhas do ataque. Aí o branco, além de não tomar a torre, dá a qualidade, ou seja, dá a sua torre. Isso, Diego, bispo e cavalo, 3 e 3, né? Mas 70% das posições elas são abertas ou semi-abertas. O bispo leva vantagem. Então a gente ainda fala que na maioria das posições, quando o jogo está aberto ou semi-aberto, o bispo vale 3,5. Então, o bispo e cavalo é mais relativo, né? Tem que ver se a posição ela tem característica fechada ou aberta. Olha que coisa curiosa. O quanto a ação das peças menores é muito valorizado hoje. Que as pretas deram a qualidade. O branco, além de não tomar, o branco que deu a qualidade. Olha que coisa. E agora tem os bispos aí superativos e tal. Então tomou. Ó, passou a torre. Por que que não pode tomar a torre, gente? Ó, o problema, ó, é o inverso do que tinha na partida anterior. Ó. O problema agora está nas casas pretas. Cadê o bicho de casa preta? Só tem bicho de casa branca. Então fiquem muito atento a essa utilização das casas. As fraquezas nas casas valorizam ou não as peças. Ó, aí dama, C5, ameaçou o bispo ali, né? Tomou, tomou. E agora está ameaçando o estilingue, né? O famoso estilingue de dama tomar H8. Tem defesa, gente? Será que dá para defender de pretas? Ou já dá para abandonar? O que vocês acham? Alguém consegue salvar as pretas aí? Em termos de material, ó, tem qualidade a mais e um peão ainda. Só tem o rei de menos, né? Tem qualidade a mais, mas o rei está de menos. E aí, já estão abandonando de pretas ou tem salvação? De pretas, o que vocês jogariam? Fala assim, professor, mas é um custo de ataque, o custo de defesa que vai ser lá para frente, né? Que tem mais 7 custos na sequência, que nós vamos achar lance defensivo. Mas toda vez que a gente calcula lance de ataque, tem que ver as possibilidades defensivas também, né? Lázaro, fazendo lance regular aí, Lázaro. Tem jeito de ir não, menino. Ó, o Lázaro já fez a tentativa dele. Ah, agora beleza. É que tinha uma digitação. Eu acho que é único, né? A Fran também já falou. Então, rei F8, né, gente? Vamos tentar sair com o rei pelo tabuleiro, mas com a ação desses bispos aqui, não vai durar muito não, né? Não dá para fazer cobertura. Tem aqui, né? Tem até bispo G7 também. Ó, então a ideia agora é chumbo aí pelas diagonais. E aí não tem jeito, né? Tanto rei aqui como rei cá vai levar dama D6. Então, bonito demais a torre toma G7 com a ideia, né, de eliminar a peça do adversário. Então, o tema era eliminar a peça do adversário, eliminar a defesa do adversário. Então, por isso, torre toma G7. Então, isso é o que move, uma coisa interessante que o Lázaro está falando, e a torre de A8 nem mexeu, né? E o bispo também, né? De C8. Uma das coisas importantes que a gente tem que ter no ataque é essa questão de que você cede material
mas o material do outro está sem jogar. Agora a questão é se você ceder seu material e ele desenvolver as peças, aí você perde. Né? E ele conseguir se reagrupar, conseguir proteger o rei e tal. Mas então a gente conta com essa ideia, ou seja, você cede material para o adversário. Ele tem mais material no tabuleiro, mas ele não tem material trabalhando onde precisa, e você tem. Então essa ativação das peças pelas colunas, pelas fileiras, pelas diagonais, é o que motiva esses sacrifícios, essa ideia de abrir linhas, né? Por exemplo, por que teve torre e toma G7? Para ter uma atuação muito boa do bispo. Você cedeu uma torre para eliminar uma defesa do adversário. Então, ó, o tema é eliminação de peça do adversário, de defesa do adversário. Então, torre toma G7 serviu para isso, tá? Então, destrua as defesas do inimigo. No caso, agora nós usamos o sacrifício de qualidade, torre toma G7. Ficou claro esse? Tranquilo? Vou passar mais um, então, dentro do mesmo capítulo, tá? Ainda estamos no capítulo 6.